Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro que escreveu Lucas. O tema da nossa mensagem nessa noite é quando a cura salva e quando a salvação cura. Quando a cura salva e quando a salvação cura. Diz assim: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, ele aqui é Jesus, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Pai, a tua palavra foi lida nessa noite. Em nome de Jesus, eu te peço, mais do que nunca, de uma forma desesperada nessa noite, que a manifestação do Espírito que está nesta palavra possa vir sobre nós nessa noite, numa forma de um entendimento tal, que possa produzir em nós exatamente aquilo para o qual esta palavra foi inspirada, através de Lucas, para ele escrever no Evangelho que ele redigiu. Que essa palavra possa produzir em nós aquilo para o qual ela foi inspirada. Que o Senhor possa usar esse vaso de barro, essa pessoa frágil, fraca, desprovida de nada mais excelente, a não ser aquilo que está dentro desse vaso, que é a presença do teu Espírito pela tua graça. Porque a tua graça me basta, e na fraqueza o Senhor tem me fortalecido. E eu quero te pedir por cada um que está aqui, principalmente por aqueles, os mais necessitados de ouvir a tua palavra, que a tua palavra hoje possa entrar como espada afiada de 2 gumes, produzindo aquilo que o Senhor quer que produza. Porque em nome de Jesus eu te oro e te peço. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto que eu gosto bastante. Como eu tenho dito nos 2 últimos domingos, os textos que eu mais gosto dos evangelhos são aqueles dos encontros de Jesus com pessoas como eu e vocês. E interessante é que esse episódio aqui aconteceu 10 dias antes da morte de Jesus. Jesus já estava no fim do seu ministério. Estava chegando a hora dele. Quando ele teve esse encontro com esse cego da cidade de Jericó. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para outro episódio na vida de Jesus, que está no mesmo livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 48, quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue. Quando a mulher foi curada, é o que diz no 48. Diz assim: então lhe disse, Jesus fala para a mulher, fala assim: filha, a tua fé te curou, vai-te em paz. Algumas traduções do episódio da cura do cego Bartimeu, Jesus
ao perguntar ao cego, o que é que tu queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. E Jesus disse, pois veja. E Jesus chegou para ele e disse assim, filho, a tua fé te salvou. Aqui, Jesus diz para a mulher, a tua fé te curou. Algumas traduções, aonde diz curou, diz salvou, e aonde diz salvou, diz curou. Eu não sei como é que está na sua Bíblia. Como é que está na sua Bíblia, Lucas 8, 48? Se é, te curou ou te salvou? E eu também não sei como está na sua Bíblia, o 18, 42. Porque aqui na minha diz, recobra a tua vista, tua fé te salvou. Mas existem algumas traduções em que aonde está salvou é curou. E onde está curou é salvou. Não há nem um equívoco, não há nem um erro com relação a isso. Não há nem um equívoco nessas duas traduções. Por quê? Porque a mesma palavra no grego para salvação e para cura é a mesma palavra. Existe no português algumas palavras que significam várias coisas. Por exemplo, manga. Se eu disser assim para vocês, a minha camisa rasgou a manga, vocês vão pensar em quê? Que era uma manga que a gente come ou é uma manga de camisa? Mas se eu disser assim, hoje eu me deliciei numa manga, vocês vão pensar numa camisa ou numa fruta? Lógico que na fruta. Da mesma forma, o grego tinha uma palavra que significava várias palavras. No português tem a palavra curar para curar e salvar para salvar. Mas no grego, a mesma palavra que significa cura, significa salvação. É a palavra sozo, S-O-Z-O, que significa salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou destruição, poupar alguém de sofrer, de perecer, curar alguém de uma enfermidade, fazer, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar, salvar no sentido técnico usado na Bíblia. Então, a mesma palavra que significa salvar, significa curar. Certo, irmãos? Então, quando Jesus, e esse texto da cura aqui, hoje à noite, eu quero que vocês imaginem que nós estamos falando aqui não só da cura física, mas eminentemente de uma cura espiritual. Glória a Deus. Porque quando Jesus falou para esse mendigo que ele estava salvo, ele também foi curado. Amém, irmãos? Quando Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue que ela estava curada, ela também estava salva. Dá um glória a Deus por isso. Então, quando esse mendigo aqui, quando o cego mendigo Bartimeu, ele foi curado da cegueira, essa cura teve uma significação muito maior do que apenas uma cura. E quando ele foi salvo, essa salvação teve um significado bem maior do que apenas uma salvação, no sentido que nós evangélicos, pós-modernos, damos a salvação. Porque o que é salvação para nós, evangélicos? É aquela decisão que a pessoa faz aqui ao final dos cultos. Nós temos esse conceito de que salvação é quando o pastor, ao final do culto, faz um apelo e a pessoa vem à frente, faz oração aqui comigo e nós encaminhamos para pegar os dados lá. E isso é super importante, nós ficamos super felizes. Mas esse é o conceito que nós temos de salvação. Mas, irmãos, quando eu leio o relato da vida de Bartimeu, todo o relato da vida dele,
eu fico com uma ideia de que existe um conceito de salvação bem maior, mais amplo do que uma simples decisão ao final de um culto de celebração. Eu fico com a ideia de que o Evangelho, ele tem um conceito de salvação muito mais abrangente, muito maior do que simplesmente esse, de uma decisão dominical. Porque salvação, irmãos, não é só a pessoa ir para o céu. Salvação não é você só se livrar do fogo do inferno. Porque se só fosse isso, na hora que você fazia a decisão, ia para o céu. Quando você faz uma decisão, e eu fiz a minha de 19 de abril de 1981, já fazem 36 anos que eu fiz a minha decisão, eu tinha 16 anos de idade. Eu ainda estou aqui, 36 anos depois. Muita água passou debaixo da ponte do meu rio, muita água passou debaixo da minha ponte. Muito sal eu já comi, muito arroz e muito baião de dois eu já comi. E é maravilhoso. Mas já vivi momentos bons, ruins, quedas, acertos, desacertos. Muita coisa aconteceu na minha vida, de forma que eu já não mais sou o mesmo menino, adolescente, que tinha espinhas no rosto, não tinha barba e nem os cabelos eram brancos, em 1981. Portanto, a salvação não é só ir para o céu. E hoje à noite, nós vamos sair daqui entendendo e vivenciando de que nesse conceito de salvação, irmãos, tem uma ideia mais profunda de cura. Dá um glória a Deus. Não é por acaso que no grego, onde foi escrito este texto, a palavra para salvação é a mesma palavra para cura. Então, salvação não significa só deixar de ir para o inferno e para o céu. Salvação tem um conceito muito maior, que é um conceito de cura. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Porque Jesus disse para um cego que foi curado, de que ele não só estava curado, mas ele estava salvo. De não só ele estava salvo, mas também ele estava curado. Que a cura e a salvação na vida daquele cego não era só uma maneira de prepará-lo para ir para o céu. Bartimeu não recebeu só um carimbo no passaporte dele de que ele iria para o céu, não. Ele recebeu uma cura integral na vida dele. Louvado seja o nome de Jesus. E a cura e a salvação dele é uma coisa muito mais profunda, irmãos. E hoje à noite nós vamos buscar esse significado mais profundo do que significa salvação, do que significa cura na vida de uma pessoa. E eu tenho certeza que, embora esse personagem, Bartimeu, tenha sido um personagem real, tanto é que ele está descrito nos 3 evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Esse Bartimeu, esse personagem, esse homem, essa situação que ele viveu com Jesus, é a história de cada um de nós. É a minha história e a sua história também. E esse exemplo desse homem aqui nas Escrituras é um chamado aqui para mim e para você, de que existe um projeto maior na sua vida e na minha vida, meu irmão, do que simplesmente fazer uma decisão, receber um carimbo para ir para o céu. Existe um projeto muito mais glorioso, muito mais maravilhoso, muito mais abrangente, muito mais esplêndido, que é para nós começarmos a viver esse projeto de cura e de salvação na nossa vida, não lá no céu, mas aqui na terra. Louvado seja o nome de Jesus. E a minha pergunta nessa noite é: qual é esse sentido mais profundo da experiência com Jesus? A minha pergunta nessa noite é: o que significa salvação na Bíblia? Porque essa história desse cego aqui, Bartimeu, vai nos dar hoje à noite uma luz muito profunda e muito grande.
do que significa ser curado, do que significa ser salvo. Porque a pessoa que está sendo salva, ela está sendo curada. E o que é salvo precisa ser curado, e o que é curado precisa ser salvo. Dá um glória a Deus. Jesus curou 10 leprosos, mas só um foi salvo. Só um foi salvo. Então, o que é que significa a luz desse texto? O que é que significa ser salvo de verdade? Em primeiro lugar, irmãos, é que Jesus quer nos mostrar através desse cego que ser salvo pode significar muito mais do que ter um carimbo para ir para o céu. Ser salvo pode significar de você se livrar de tudo aquilo que lhe impede de perceber a vida na sua total realidade. Diga para o seu vizinho, ser salvo significa que você vai se livrar de toda a escama dos seus olhos e você vai poder enxergar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, através de um relacionamento pessoal com Ele. Dá um glória a Deus. Ser salvo significa que você vai se livrar de tudo que tem lhe atrapalhado, para que você tenha um relacionamento pessoal com Deus, um entendimento de quem Deus é, da vontade de Deus para a sua vida, através de um relacionamento pessoal com Ele. Você não vai precisar mais de ninguém entre você e Deus, para você perceber a perfeita vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que aquele homem estava onde? À beira do caminho. Queridos, ficar à beira do caminho, é não discernir o porquê e o para quê da sua existência. Por que que eu estou aqui e para que eu estou aqui? Qual é o propósito que Deus tem para mim? Irmãos, infelizmente há centenas de milhares de pessoas levantando os braços, cantando os nossos hinos das igrejas evangélicas, que estão à beira do caminho. Estão desfocadas da perfeita vontade de Deus para suas vidas. Existem escamas nos seus olhos, cegas espiritualmente, pedintes espiritualmente. Estão na mesma condição daquele cego pedinte, que a única coisa que aquele homem tinha como identidade era uma capa, que com aquela capa ele podia pedir esmolas. Vejam bem, aquele homem, ele não enxergava. Tudo que ele sabia, ele tinha que perguntar aos outros. Para ele entender e perceber o mundo que estava à sua volta, ele tinha que receber a comunicação de outros, porque ele não conseguia ver. E ele estava ali, a Bíblia não diz há quanto tempo aquele homem estava à beira do caminho. E haviam centenas de cegos em Jericó, que era uma cidade horrorosa, Jericó. E ele estava ali, em mais um dia. Aí ele viu um barulho de uma multidão, um tropel, como diz aqui na Bíblia, um tropel. Pareciam cavalos trotando, os homens ali com a presença de Jesus. Imagina que era estar perto de Jesus. A alegria de estar perto do rei. A doce presença dele. E aí ele ouviu aquilo ali e disse, o que está havendo aí? Porque ele não enxergava. E aí disseram para ele, olha, Jesus de Nazaré que está passando. Aquele homem, para ter a noção de que era Jesus, ele precisava da opinião dos outros. E nós vamos ver o sentido espiritual desse acontecimento. Que aqui tinha um homem que via a vida com notícias de segunda mão, que era cego. Ele não enxergava.
Para saber, ele precisava que alguém dissesse para ele, informasse a ele. Nenhum conhecimento que ele tinha era de primeira mão. E o que eu quero, o que esse texto nos ensina aqui, irmãos, a respeito de salvação, é que salvo é todo homem e mulher que sabe discernir a sua vida, sabe discernir a vontade de Deus para a sua vida. Salvo é aquele que tem a capacidade de discernir a perfeita vontade de Deus para a sua vida. O que é que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vos santifico na tua verdade. Aleluia. Salvo é todo aquele que sabe entender e discernir a verdade. É aquele que sabe qual é a verdade de Deus para a sua vida. Dá um glória a Deus por isso. Sem precisar de receber notícia de segunda mão. Porque a Bíblia diz que o véu do templo já se rasgou. Agora nós podemos entrar na presença de Deus e no relacionamento pessoal com Ele. Nós podemos receber dele toda a revelação da sua verdade. Não a verdade só bíblica, mas a verdade da vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Salvo é todo aquele que não precisa dos olhos dos outros para enxergar. Enxerga com seus próprios olhos. E aqui eu não estou falando de cegueira física. Aqui eu estou falando de cegueira espiritual. Nós temos aqui o Lucas, que é deficiente visual. É cego fisicamente, mas enxerga espiritualmente mais do que muitos que enxergam fisicamente. Aqui eu estou falando de pessoas cegas espirituais, de pessoas que não sabem discernir o tempo, as estações, o momento, o para quê, o porquê. Pessoas que vivem sendo levadas ao vento como uma folha, que não sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida, que são imaturas, que são crianças, que por qualquer motivo desiste, quer dar para trás, quer ir embora, quer desistir. Querido, cego não é aquele que não enxerga fisicamente. Cego é aquele que é incapaz moralmente de discernir o que é certo e o que é errado para a sua vida. E para isso nós precisamos criar valores, para que eu possa saber o que é o certo e o que é o errado. A pessoa cega espiritualmente, ela perde a capacidade do bom senso. Do bom senso para saber o que é uma igreja séria e o que é uma igreja manipuladora. O que é um evangelho fajuto e o que é um verdadeiro evangelho. Bom senso para perceber o que é o charlatanismo e o que é a seriedade. Porque nós vivemos, irmãos, em tempos apocalípticos, em que o charlatanismo, o desvio da palavra, tem sido a tônica na igreja do Brasil. E muitos estão lotando essas igrejas, irmãos. Cegos, pedintes espirituais. E crianças imaturas que estão ali na condição de multidão, atrás do peixe, do pão e do milagre. E ainda chega e diz assim, essa igreja é uma bênção. E como tem unção nessa igreja. Irmãos, aonde tem unção tem quebrantamento, arrependimento e mudança de vida. Aonde tem unção você muda, aonde tem unção tem direção. Aonde tem unção você entra exatamente no propósito de Deus para a sua vida. Você já perguntou a Deus por que você está aqui, por que Deus colocou no mundo, para que você nasceu? Pessoas cegas. Irmãos, eu quando chega no consultório não quero nem saber. Eu não cito nomes, eu não ataco pessoas, eu também tenho meus defeitos e minhas falhas. O único defeito e falha que eu não quero ter é me desviar dessa palavra, irmãos. Agora, quando chega lá com essas coisas, aí eu desmonto, porque eu não aguento mais isso. Tanto desvio dessa palavra, irmãos. Agora, a pior cegueira é a atitude da acomodação, que muitos têm de não questionar, de não perguntar. Nós vivemos uma geração que não está salva porque não tem sede de conhecimento de Deus. Todo salvo tem sede de conhecer a Deus.
Uma das marcas de alguém salvo é que tem sede de mergulhar em Deus, irmãos. Vivemos numa geração de evangélicos preguiçosos que não querem investigar. Que tudo recebe sem investigar. Tem que ser igual os crentes em Bereia, irmãos. Tudo que for ministrado aqui está gravado. Vocês podem ouvir. Se eu disser alguma coisa, me questionem ao final do culto, por favor. Se eu disser alguma besteira, alguma heresia aqui. Aqui na igreja, nós não queremos gerar pessoas que recebem coisas sem não questionar, sem não digerir, sem não olhar na palavra se isso é verdade. Queridos, aqui nós temos um homem à beira do caminho. E tudo que ele recebe de terceiros, ele tinha que confiar. Mas nós, os salvos, não somos assim. Nós não recebemos de terceiros, nós recebemos direto do trono da graça de Deus toda a revelação. A Bíblia diz que tudo que precisamos para nós e para a piedade e para a vida, nós já recebemos, aleluia. Até para ele ir para Jesus, ele dependeu da informação do mundo. Nós temos que aprender a pensar. E aqui nós somos uma igreja na visão do MDA. Nós temos discipulado. Mas não é manipulação discipulado. Discipulado não é cabresto. O bom discipulador é aquele que conduz o seu discípulo a um entendimento de um relacionamento com Deus. Ali ele conduz o seu discípulo à revelação da verdade de Deus para a vida do seu discípulo. E a maior marca de um bom discipulador é quando ele gera discípulos de sucesso que já estão comendo com a sua própria mão e já são capazes de alimentar outros. Aqui nós não estamos gerando pau-mandados. Pessoas que estão aqui como bólidos, mecanizados, que ficam igual calango, só dizendo amém. Não, irmãos, pode questionar, pode arrazoar, não tem nenhum problema. Nós crescemos assim, crescemos na nossa multiformidade, crescemos com as nossas diferenças, crescemos aprendendo uns com os outros, irmãos. Porque eu vou dizer para vocês, o que menos sabe aqui sou eu. Irmãos, todo domingo para ministrar essa palavra, meu irmão, eu como é um dobrado, é um desafio para mim estar aqui pregando. Porque eu sou tão pequeno, tão frágil, tenho que aprender tanto. Irmãos, eu sei tão pouco ainda. Sabe por quê, irmãos? Porque foi para a liberdade que nós somos salvos. Eu fui salvo para a liberdade, para ser livre. Mas a liberdade não é libertinagem. É uma liberdade com limites. Aqui tem um cego que precisa perguntar. E ele não se conformou com isso. Jesus te salvou de você viver da opinião equivocada dos outros. Diga para o seu vizinho, Jesus lhe salvou de você viver da opinião equivocada dos outros. Porque, como diz a música, todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo. Mas Jesus te salvou para você viver alinhado com a opinião que está nessa palavra. As escamas saíram para que você viva essa verdade todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Em segundo lugar, à luz dessa palavra, ser salvo pode significar livrar-se das censuras alheias para buscar o que significa ser o melhor para a sua vida. Ser salvo significa livrar-se das censuras alheias para buscar o que se imagina ser melhor para você. Sabe, irmãos, tem gente que fica preocupado com a opinião dos outros. Tem gente que não tem opinião sobre nada, né? Tinha um personagem na televisão que era o tirou daqui, né? Não tinha opinião de nada. Tudo que o outro dizia, ele é isso aí mesmo. Então, ser salvo
é quando você se livra da opinião dos outros, para você buscar em Deus o que é melhor para você. Quando o cego perguntou, o que está vendo? Ele disse, olha, Jesus está passando. Irmãos, quando ele soube que era Jesus, ele disse assim, eu não quero mais ficar cego, é só a oportunidade que eu tenho de ser curado. E imediatamente o que é que o cego fez? Ele gritou, irmãos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dá uma glória a Deus por isso. Aí o que que as pessoas disseram? Cala a boca, ceguinho. Não vai importunar o mestre, cara. Irmãos, haviam mais de uma centena de cegos em Jericó. Por que que só um foi curado e foi salvo? Porque foi o único que rompeu as barreiras, os impedimentos para chegar até a pessoa sacrossanta de Jesus, que é a perfeita vontade para a sua vida. Ser salvo, irmãos, pode significar eu me lembrar da censura, das pessoas que não me deixam eu me expressar, de quem manda eu calar. Eles disseram, fica quieto. Aí quando disseram mais uma vez, o ceguinho disse, quieto, corninho, agora é que eu vou gritar, agora eu vou rachar, eu vou botar para quebrar. Jesus, filho de Davi, olha para mim, tem misericórdia de mim, aleluia. Salvação é quando Deus te livra de você ter medo de agir diante da desaprovação dos outros. Você é salvo, Moisés, quando você não está mais nem aí, o que os outros vão pensar de mim? De você. O que vão pensar de mim? Estou nem aí, estou nem aí, estou nem aí. Eu quero é Deus, não é assim o que a música diz? Salvo é aquele que não está mais nem aí daquilo que os outros vão falar. Eu quero é Deus, eu quero é fazer a vontade de Deus, eu quero é ser curado. Irmão, ser mendigo naquela cidade não era fácil. Porque Jericó era uma cidade horrorosa, fica abaixo do nível do mar, era quente o ano inteiro. Agora você pensa, há 2000 anos atrás, ele era um mendigo. Como é que estava o estado de gente daquele homem? Era um impedinte, um cego. A degradação física, moral daquele homem era terrível. É lógico que quando ele começou a gritar, a multidão disse, olha, te cala, ceguinho, tu não está com nada, tu é um cego pedinte, tu é um pobre coitado, cala a tua boca aí, rapaz. Seu lugar é ficar calado e morrer aí. E eu digo nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, seu lugar não é morrer aí. Seu lugar não é ficar calado diante das coisas que têm acontecido na sua vida, meu irmão. Das moléstias, das desgraças, dos devaneios. Não se acomode diante dos infortúnios sem bater na sua porta. E aqui não fique questione quem foi o culpado da cegueira, não. Não interessa se foram as suas decisões ou atitudes. Jesus de Nazaré, que teve misericórdia daquele cego pedinte, ele está aqui para ter misericórdia e graça para você e para a sua vida e para a sua casa. É preciso que você vença as barreiras e clame, e clame, e clame, e peça, e clame, e peça, e ele vai operar na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Porque eu já disse, esse cego é a história de muitos de nós. Sabe aquela mulher que está na mesa, comendo uma pizza? E ela começa a falar, e o marido diz, te cala, mulher, tu é muito burra. Criança que quer falar no meio dos adultos, e o pai disse, cala, menino, tu é muito chato, você não tem o direito de falar. Ou então é aquela pessoa que está aí hoje no culto, coitadinha, chegou aqui quebrada, que só arroz de terceira. E na hora do louvor está chorando, está gemendo. Aí o irmão religioso que está do lado, aqui não tem gente assim não, graças a Deus por isso. Ela diz assim, que coisa ridícula. Né? Porque nós temos dificuldade de conviver com o diferente. Tem gente que chega na igreja e diz assim, que coisa mais ridícula, esses meninos aqui, tudo correndo e pulando aqui, parece uns cavalos aqui correndo e pulando. Que negócio doido.
Chega aqui na igreja e vê o pastor Edinho aqui pulando e diz, rapaz, esse pastor. Chega aqui e vê eu gritando e diz, esse pastor grita demais. Irmãos, nós temos dificuldade de conviver com as coisas diferentes. Mas Deus se manifesta nas diferenças, louvado seja o nome de Jesus. Aí o religioso disse assim, rapaz, esse irmão velho que está do meu lado aqui, só me atrapalhando no culto, só chorando, só gemendo, só com a cara ruim. Ou então aquele cara que está tão bem que chega feliz no culto, alegre, satisfeito, pulando. E ele diz, rapaz, nessa igreja aqui eu não volto mais não. Esses crentes ficam pulando demais. Bate palma demais. Faz zoada demais. E esse negócio do povo sapateando aqui na frente. Não é? E sapateia, e corta e sapateia. Isso não é de Deus, não. Irmãos, toda manifestação que vem do fundo da alma do homem é de Deus. Toda manifestação verdadeira que sai do coração quebrantado, ou feliz, ou angustiado, ou contente, ou chorando, ou rindo. Mas se for a verdade, Deus se agrada com a verdade que sai de dentro de cada um de nós. Glória a Deus. Por isso é que quando Bartimeu clamou, Jesus notou aquele clamor. Bartimeu pensou assim, rapaz, você não tem nada a ver com a minha vida. Diante do estágio da minha vida, vocês não estou nem aí para vocês. Porque vocês não sabem onde dói. Sabe, irmãos, uma das razões pelas quais nós não devemos julgar ninguém é porque a gente não sabe onde o sapato aperta. Só quem sabe onde o sapato aperta é quem calça o próprio sapato. Por isso nós não podemos julgar ninguém. Vá calçar o sapato dele e ficar uma semana no lugar dele. Depois você volta. Para você desfazer o conceito errado que você tem do outro. Ele disse assim, vocês não sabem onde é que está doendo. Então não vem me censurar não. Não vão me impedir eu gritar por Jesus. Eu vou gritar mais ainda, aleluia. Então salvação significa que você vai romper todas as dificuldades, todas as críticas, todas as barreiras, para ir até Jesus. Em terceiro lugar, ser salvo é não depender da vontade alheia, para cumprir o propósito que Deus tem para você. Sabe qual é o propósito que Deus tem para você e para mim? Sabe por que quando uma pessoa não faz uma decisão e não vai logo para o céu? Sabe por quê? Porque no céu ia chegar um bocado de gente infantil. E a Bíblia diz que o propósito que Deus tem para mim e para vocês é uma palavra chamada maturidade em Deus. Nós estamos aqui para nós sermos curados e para nós atingirmos a maturidade em Deus. Queridos, porque ele gritou e parou Jesus, e Jesus ordenou que ele fosse trazido até ele. Até aqui, ele foi conduzido pela mão de alguém. Até aqui, ele precisou ser carregado, até encontrar Jesus. Mas a partir do versículo 42, ele não precisou mais. Ele não precisou mais de ninguém. Ser salvo é não depender da vontade humana. Ser salvo é não depender mais de ser carregado por ninguém. Porque o conceito mais profundo de salvação é maturidade humana. Quanto mais maduro você é, mais salvo você está. Quanto mais maduro você é em Deus, mais curado você está. Quanto mais infantil você é, menos salvo e menos curado você está. E hoje nós temos igrejas lotadas de pessoas infantis, verdadeiros berçários, meninos. Irmãos, eu conheço gente com 40 e tantos anos de idade, uma criança, ainda borrando nas calças, espiritualmente, moralmente e emocionalmente falando. Quantos estão entendendo? Borrando as calças ainda, fazendo cocô, para não dizer aquela palavra mais feia, senão chega em casa e... Casa não, terminar o culto, o couro come. Entende o que eu estou dizendo? Gente fazendo cocô ainda. Quando não é na entrada, é na saída. Quando não é na saída, é na entrada, mas sempre faz.
E Jesus parou e disse: traga ele aqui. Até chegar a Jesus, ele precisou ser carregado. Depois de Jesus, ele não precisou mais. Ele foi andar com as próprias pernas. Dá um glória a Deus. Em quarto lugar, ser salvo significa que Jesus quer nos salvar de nós mesmos. Ser salvo significa nos salvar de nós mesmos. Do velho homem. Porque na hora que ele foi para Jesus, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez, irmãos? Ele jogou o quê? A capa dele. Sabe o que significava a capa dele? A capa dele, ele recebeu do prefeito de Jericó, que com a capa ele podia ser um esmoléu. A capa dele dizia que ele era um cego esmoléu. A capa dele falava do que ele era, da identidade dele. Mas na hora que ele foi ter um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele jogou foi a capa. Ele lançou fora a velha identidade, a velha natureza, porque a partir daquele dia ele não era mais cego nem pedinte. A partir daquele dia ele via, a partir daquele dia ele enxergava, a partir daquele dia ele comia com a mão, a partir daquele dia ele ia ter uma nova natureza, uma nova vida, uma nova esperança, um novo propósito e um novo futuro. Primeiro passo é você ser salvo de você mesmo. Primeiro passo da salvação é se livrar de você, dos processos que lhe infantilizam, porque você não pode se esconder de você mesmo. Sabe quando é que a gente não se encara? Quando a gente fica transferindo para os outros as nossas falhas e as nossas responsabilidades. Sabe qual é um dos grandes traços de uma pessoa madura? É quando ela reconhece as suas próprias falhas. Quando ela não se vitimiza e nem quando ela transfere para ninguém. Isso tem a ver comigo e com vocês. Muitas pessoas são cheias de desejos, como crianças birrentas. E enquanto você for assim, você vai ter que ficar sendo carregado de um lado para o outro. Esse é seu problema. Porque antes de você andar nas ruas de ouro, você precisa aprender a andar aqui nas ruas de asfalto, de pedra, com as suas próprias pernas. Por isso é que você não é logo promovido para o céu no dia da decisão. Porque para você aspirar a andar nas ruas de ouro, você tem que aprender a andar nas ruas aqui da terra. Não com as pernas de ninguém, mas com as suas. Não como criança birrenta. Não como aquela pessoa que não encontra prazer em canto nenhum, em situação nenhuma. Quando a Bíblia diz que Deus quer me salvar, Ele quer me salvar de mim mesmo. Tem uma história lá em São Paulo que roubaram uma Kombi. E aí saiu na televisão que a polícia inteira de São Paulo estava atrás de uma Kombi. E aí é esquisito, né? Porque quantos carros são roubados em São Paulo por dia? E logo uma Kombi. Nada contra uma Kombi, entendeu, seu Pedro? Até eu gosto de Kombi. Mas se fosse um BMW, né? Um Mitsubishi. Mas vejam bem. Mas sabe qual era o problema da Kombi? É que a Kombi tinha material radioativo, ó, seu Pires. Na verdade, a polícia estava atrás da Kombi para salvar, não a Kombi, salvar quem estava dentro da Kombi. Entende, queridos? Jesus quer lhe salvar do material radioativo que você carrega todo dia, que está lhe matando. Esse material radioativo que você carrega nessa bolsa, que você carrega aí, essa mochila, que você teme carregar, vai matar você. Jesus está atrás de você, para lhe livrar. Ele diz assim: vem trocar, vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados. Bota em cima de mim que eu aguento. Eu já morri na cruz e ressuscitei. Não tem material radioativo que me vença, porque eu já venci o aguilhão da morte. Aleluia! Glória a Deus. Querido, você quer mudar a sua vida, a sua história? Quer mudar o ano de 2017 ainda? Você precisa incorporar na sua vida processo de maturidade. Porque senão, meu irmão, se você não evoluir, você troca de igreja, não resolve, troca de marido, não resolve, troca de emprego, não resolve, troca de escola, não resolve, troca de cabelo, não resolve, troca de carro, não resolve.
Não resolve, porque o problema não é o carro, o cabelo, o marido, a igreja, a casa, o vizinho. O problema é você. Eternas crianças religiosas. Nós temos aqui na terra de construir um novo homem, uma nova mulher madura. O que é uma pessoa madura, pastor? É uma pessoa simples. Quanto mais maduro o homem é, mais simples é, porque é mais simples do que Jesus. Até tem uma canção do Daniel Alencar, mais simples que Jesus. Jesus era simples, irmãos. Pensa um cara simples. Simples no vestir. Irmãos, é tão bom ser simples no vestir. E nisso as mulheres têm mais dificuldade, né? Porque a mulher gosta mais de se enfeitar. Mas olha, irmãos, eu só tenho calça jeans. Eu só tenho uma calça de brim. Que é assim, meio creme. De vez em quando eu venho com ela. É tudo jeans. E umas camisinhas assim que eu tenho. Camisa que eu venho para cá, eu vou para todo canto. Vou para o plantão, vou para o hospital. Eu gosto de me vestir simples, porque eu não quero perder tempo, ficar complicado vestir. Diga para o seu vizinho, a vida aqui é muito rápida, passageira. Quanto mais simples a gente é, mais tempo a gente tem para viver e desfrutar da vida. Que a gente não vai perder tempo com coisa complicada, se complicando. Pessoas maduras são simples, não são complicadas. São simples. Pessoas maduras são solidárias, gostam de ajudar os outros. Generosas, alegres, felizes, radiantes, sensíveis, capazes de chorar quando olham uma borboleta. Você está chorando por quê, meu irmão? Essa borboleta que pousou aqui perto de mim. Eu olhei para a borboleta e comecei a chorar. Consegue encontrar alegria numa simples borboleta, irmão? Simplicidade, sensibilidade. Ah, pastor, eu ganho um pouquinho, pastor. Faz o seguinte, rapaz, pega aquele frango assado, aquela farinha, vai domingo de manhã, farofazinha, vai para a praia e leva. Toma um banho de mar, que é público, não precisa pagar. Come lá a farofinha com aquele frango maravilhoso, que custa uns R$20, e bom, leva um baiãozinho de 2. Aprende aqui com o pastor Daniel fazer o melhor baião de 2 do Brasil. Aleluia, quem já comeu sabe. Só é caro o baião de 2 dele, o bicho é cheio de coisa dentro. E vai para a praia, irmãos. Olha esse mazão que está aí, olha. Cura depressão, cura hipertensão, cura até frieira, água do sal, glória a Deus. Seja simples. Ah não, eu para ser feliz eu tenho que ir para a praia numa Hilux. E tenho que ir para o Beach Park. Porque se não for eu não estou satisfeito. Gente complicada, irmãos. Pessoas salvas são simples. Porque é na simplicidade da vida que estão as verdadeiras alegrias. Quer aplaudir, aplauda. Por isso você pode e deve ser feliz. Pessoas maduras são humildes. Humilde para considerar o outro melhor do que você. Para considerar o outro maior do que você. Para considerar o outro merecedor mais do que você. Isso é humildade. Pessoas maduras são humildes. E pessoas maduras, queridos, são pessoas que amam de verdade os outros. Sabe qual é a maior prova de amor, irmãos? Que alguém tem para com alguém? É a capacidade de perdoar as falhas dos outros. Pessoas maduras têm essa capacidade de perdoar. Por isso que Jesus era um perdoador por excelência. Quanto mais você sabe perdoar de coração o outro, mais maduro você é em Deus. Quanto mais você sabe tolerar os defeitos do outro. E tolerar não é no sentido de aguentar, eu estou te aguentando, não. É de conseguir ver virtudes aonde parece que só tem falhas.
mais maduro ele é. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém vive e convive com ninguém muito tempo sem me perdoar. Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai falhar, é ou não é? Mais cedo ou mais tarde eu posso falhar com você, Moisés. Né? Falhar com você aí, Lucas. Mas aonde há maturidade em Deus, há capacidade de tolerar de verdade. Saber compreender, aceitar as pessoas como elas são. Sabe, irmãos, eu tinha muita dificuldade nessa área. Mas depois de levar tanta pancada, de passar por tantas situações difíceis, aqui no ministério, aqui na igreja, eu errei tanto, algumas vezes com algumas pessoas, com a minha imaturidade, com a minha intolerância, que graças a Deus, Deus tem produzido no meu coração. E eu quero que Ele produza cada vez mais. Eu quero tolerar cada vez mais. Eu quero aprender a carregar as cargas mais ainda dos outros. Eu quero aprender a olhar todo mundo sobre a ótica do Espírito. Eu quero aprender a olhar para todo mundo como Deus olha, como Deus vê. Deus vê perfeito. Deus não vê nem defeito na gente. E em último lugar, irmão, ser salvo pode significar saber valorizar o que é importante na vida. Vou repetir que isso é uma revelação fantástica. Ser salvo é você saber valorizar o que é importante e o que não é importante na sua vida. Ser salvo é saber discernir na vida o que é e o que não é importante. Irmãos, eu passei tantas vezes nesse texto, eu ficava assim, pensando, por que Jesus, quando chegou para aquele cego, perguntou o que o cego queria. Ora, mas... Ora, o cego fica gritando por ele, o cego chega perto dele, quem é que Jesus perguntou a ele? Verso 41, o que é que você quer que eu lhe faça? O que é que o cego respondeu? Eu quero ver. Ser salvo, vou repetir, é poder saber valorizar o que é importante na vida. Discernir o que é importante na vida. Queridos, a cura desse cego aqui tem um significado muito profundo. E esse sentido mais profundo é que nós temos que saber o que é e o que não é importante na vida da gente. Quando você estiver diante de qualquer situação na sua vida, faça uma pergunta: isso é importante? Isso é importante para mim? Porque o salvo, ele começa a discernir o que é importante e o que não é importante. Bartimeu podia ter pedido uma pensão vitalícia para Jesus. Podia ou não podia? Por isso Jesus perguntou, que esse cara está aí, tinha 100 cegos lá sentados, um só ficou gritando, Jesus chegou para Jesus, ele disse, cara, está precisando de alguma coisa? Né? Porque ninguém ia para Jesus sem uma necessidade. Mas aí Jesus perguntou, o que é que você quer que ele faça a você? A mesma coisa Jesus está perguntando para mim e para vocês hoje. O que é que você quer que eu faça por você? O que você pedir, ele vai fazer. Agora tenha cuidado naquilo que você vai pedir. Ele podia ter pedido um carro. Tem muita gente nas igrejas pedindo carro a Jesus. E recebe. Mas recebe só o carro. Mas aquele cego, ele pediu o que era importante para ele. Queridos, quando você estiver em casa, quebrando o pau dentro de casa, com a sua esposa, pergunte para você, isso é importante para mim? Quando você estiver em casa, a esposa, tratando mal o marido, pergunte se isso é importante. Quando você tiver que tomar uma decisão na sua vida, pergunte se essa decisão vai alargar a sua vida ou vai definhar a sua vida. Quando você estiver diante da vida, pergunte se aquilo é importante diante dos valores eternos. Quando você é jovem, está namorando, estiver com a namorada, querendo fazer carícias que não deve, pergunte se isso tem valor eterno para a sua vida, ou se isso é apenas uma coisa carnal e passageira.
Pergunte se isso vale a pena, se é importante, se é prioridade para você. Faça essa pergunta. Se você está jogando fora a sua vida por alguma coisa que não é tão importante, quando você estiver querendo acender um cigarro, pergunte se esse cigarro vai ser importante. Agora, quando você estiver querendo cuidar de pessoas, quando você estiver querendo orar, quando você estiver querendo buscar a palavra, quando você estiver querendo amar as pessoas como elas são, pergunte a Deus se isso é importante. Você que fuma maconha, que está aqui hoje à noite, pergunte a Deus se a maconha é importante. Se vale a pena esse prazer que você está tendo, e ao mesmo tempo está patrocinando o crime organizado no Brasil. Seja honesto com você. Quando aquele cego chegou para Jesus, Jesus fez a pergunta: o que queres que eu te faça? A mesma pergunta ele está fazendo todo dia para mim e para você: o que queres que eu faça com você? E muitas vezes nós estamos pedindo coisas para Deus que não são importantes, pedimos com a boca e pior ainda, pedimos com o nosso coração, porque às vezes pedimos uma coisa com a boca, mas desejamos outra no coração, e aonde está o teu coração está o teu tesouro. Às vezes as moças pedem um marido a Deus. Tem nada problema pedir um marido, agora depende do marido que está pedindo. Queridos, no sentido mais profundo, o que significa ver gente que joga muita coisa fora, boa na vida, em busca de não sei o quê. Tem gente que fica perdendo tempo na vida, buscando coisas na vida que não levam a nada, levam à morte. A Bíblia diz que há caminho que não parece direito, mas o fim é morte, é caixão e vela preta. Às vezes eu fico querendo perguntar para alguns maridos, que ao invés de estar com os filhos, estão jogando sinuca, perdendo tempo, e eu fico perguntando assim: o que é importante? E o que não é importante. Nós temos que aprender a discernir isso. E muitas vezes estão jogando a vida fora pelo egoísmo, pensando só em si. E eu quero dizer uma coisa para vocês: nem tudo que é importante tem a ver com você. Boa parte das coisas que são importantes tem a ver com os outros. Mas tudo aquilo que você semeia, você recebe. Quando se entenderam, dá glória a Deus. Queridos, pecado é não saber dar prioridades certas à sua vida. Isso é pecado. Perder tempo com coisa que não devia ser prioridade. Pecado é não saber discernir na vida as suas reais prioridades. Pecado é não saber naquela hora o que é importante e o que não é importante. Porque aquele cego, e ele teve a grande oportunidade da vida dele. Quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E eu vou dizer, Jesus está todo dia perguntando para mim e para vocês: o que queres que eu te faça? E ele soube discernir o que era mais importante para ele. Mais importante para ele era ver. E eu pergunto para você nessa noite: o que é mais importante para você no dia de hoje? Quais são os valores mais importantes para você? Porque o salvo, ele aprende a discernir o que é a verdadeira prioridade para a sua vida, para o seu momento, para a sua história. Vamos ficar de pé, queridos. O evangelho que salva é o evangelho que cura. O evangelho que cura é o evangelho que salva. E se essa noite você entrou aqui sem salvação, igual aquele cego, Bartimeu, que estava na beira do caminho, você tem a oportunidade nessa noite, de assim como aquele cego, Bartimeu, de você clamar pelo filho de Davi, que está aqui hoje à noite, e dizer a ele: filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E o filho de Davi está aqui à disposição para ter misericórdia de mim e de você todos os dias. Dá um glória a Deus. Se você quer tomar essa decisão, enquanto nós adoramos o Rei, enquanto nós adoramos o nosso Rei, que cura, mas que salva, que livra do fogo do inferno, que nos conduz para o céu, mas nos conduz aqui na terra nos processos de amadurecimento nele, de maturidade nele. Aleluia. Nos processos que nós sabemos discernir o que é importante e o que não é importante para a nossa vida. Porque isso é que vai fazer a diferença no dia de amanhã. São as escolhas que nós fazemos hoje. Se você quiser fazer essa decisão, você pode sair do seu lugar. E você pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Se até aqui você foi um cego espiritual, que está na beira do caminho sem saber para onde ir, você pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Vamos adorar o Rei. Quando tudo em mim era incerto. Cadê os nossos supervisores? Meus olhos já não viam tuas mãos. Deus te abençoe, querida. Aleluia. Aleluia. Estamos aqui aguardando. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti, o Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado ao fim. O cego pensava isso. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para mim. Fui ao